Olá, pessoal, tudo bem? Como é que passaram a última semana? Espero que todos estejam muito bem. Então, estou mais uma vez aqui com vocês, professora Joenice, já na nossa teleaula de número 3, ok? Vamos lá para a nossa disciplina. Então, essa é a disciplina de noções de atuária. Nós fazemos parte aí do terceiro e quarto semestre. E nós vamos falar especificamente hoje, logicamente abordando demais assuntos, mas o assunto base nosso são cálculos atuariais. E às vezes quando falam em cálculos, as pessoas já podem ficar mais assim, meu Deus, né? Mas tem muitos cálculos, como nós vamos fazer esses cálculos? Enfim, gente, coisa básica, tá? Na aula atividade de vocês, eu já deixei, né, só cálculos para que vocês fizessem. Durante a nossa teleaula, nós vamos fazer alguns cálculos, até para que nós consigamos desenvolver aí as situações e problemas, mas tudo muito tranquilo, ok? A disciplina é noções de atuária, então, claro, né, para que vocês tenham aí toda essa parte de noção efetivamente, essa base em relação à atuária, mas não necessariamente que vocês vão sair daqui atuários, né? É para mais despertar em vocês e para despertar esse conhecimento e fazer com que esse aprendizado aí realmente aflore, beleza? Vamos lá para o resumo, então, dessa nossa teleaula. Olha só, nós estamos aqui na nossa unidade de ensino número 3, ok? Qual é a nossa competência? Qual é a competência desta unidade de ensino? Então, nós vamos falar sobre as probabilidades fundamentais atuariais, tá? E quais seriam essas probabilidades fundamentais atuariais? Ou seja, tem a probabilidade de falecer, de estar vivo. Nós vamos lidar com expectativa de vida, expectativa de aumento de pensionistas, expectativa de aumento de salários dos pensionistas, ocorrências de furto ou roubo, ocorrências de colisão e incêndio, qual é a finalidade, enfim, desses cálculos atuariais. Nós vamos ver como que se dá a construção de uma tábua biométrica, vamos falar da estrutura geral de uma tábua e modelos diferentes de tábuas biométricas. Essas são, então, as competências da nossa unidade de ensino. Resumindo, tá? O que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos calcular as probabilidades de morte e de sobrevivência de um indivíduo, assim como a sua expectativa completa de vida. Nós aprenderemos sobre importantes variáveis que afetam aí os cálculos atuariais dos seguros e também da previdência. E por fim, nós faremos a construção de uma tábua de mortalidade. Quais são as palavras-chave dessa nossa teleaula? Seriam total de pessoas vivas, total de pessoas mortas, expectativa de vida, frequência, planos de benefícios, seguros de automóveis, premissas atuariais, tábua de mortalidade, cálculos atuariais. É o título, então, da nossa teleaula de número 3. Vejam, queria aqui abrir um parênteses quando a gente fala disso daqui, tá? Dessas probabilidades e dessas expectativas. Nossa, professora, nós vamos falar probabilidade de falecer, né? Probabilidade de estar vivo, a expectativa de vida, aumento de pensionista, o que tem a ver? Tem tudo a ver, tá? Inclusive, atualmente a gente está diante aí de uma possível, né? Eu diria que praticamente certa, uma reforma aí em relação ao INSS, tem a ver completamente com isso que a gente está falando e com certeza algum atuário já fez alguns cálculos em relação a essas expectativas. Não é à toa que dentro dessa reforma tem um aumento aí, é considerado um aumento dessa expectativa de vida das pessoas, que já vem acontecendo nos últimos anos, né? Vocês vão ver lá na aula 6, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da previdência, essa questão da expectativa, o porquê, até a gente vai falar um pouquinho o porquê dessa preocupação, né, em fazer essa reforma. E vocês veem que eles consideram uma série de valores
de números, isso, a expectativa de morte, de vida, de aumento de benefício, de valores, enfim, para que eles realmente consigam chegar num consenso. Quando eles jogaram aí essa questão da reforma, né, do INSS, da reforma previdenciária, uma série de pontos foram levados em questão. Ah, tá, mas quando eles fizeram lá em 1988, em 98, que eles também mexeram na Previdência, eles já não tinham pensado nisso? Tinham, né? Mas em parte, à medida que as coisas vão funcionando, nós já temos aí 20 anos, né, desde a última alteração, aí você vai vendo que as coisas vão se modificando, talvez essa expectativa de vida tenha aumentado efetivamente, fora os N problemas aí que nós nem vamos entrar no mérito da questão, né? Relacionado à má administração, à má distribuição dessas previdências, né? A essa diferenciação até de aposentadoria. Se existe um teto, um exemplo, de aposentadoria, porque esse teto não vale para todo mundo, né? Aonde efetivamente está o gargalo da Previdência? Existe esse gargalo ou não existe? Tem uma série de fatores, aí já vão se preparando para a última aula, né? Uma série de pontos, eu diria assim, cruciais que envolvem diretamente a nós mesmos, né? Qual é a segurança que vocês têm hoje que vocês vão se aposentar, né? O porquê ou qual a importância de fazer um seguro de vida ou qualquer outro tipo de seguro, enfim. São pontos importantes e que a atuária, né, vem nos ajudar a entender como que funciona tudo isso, ok? Vamos lá, vamos convidar vocês para o estudo. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa nossa teleaula. Eu espero que vocês estejam todos preparados para dar continuidade nos estudos em ciências atuariais. E, mais do que isso, né, hoje nós vamos fazer alguns cálculos. Estão preparados aí? Então, nessa unidade, nós vamos entender importantes temas relacionados aos cálculos atuariais. O que vocês vão aprender, né? Nós temos aí o nosso tempo aqui na teleaula. Com certeza, de acordo com as nossas conversas anteriores, com o desenvolvimento do curso, tenho certeza que na casa de vocês, vocês já leram toda essa unidade. Então, parte do que eu vou falar aqui, se não na totalidade, vocês já têm, né? Vocês já aprenderam a calcular as probabilidades de morte e de sobrevivência de um indivíduo, assim como a sua expectativa completa de vida. Também essa unidade, a ideia é esse aprendizado sobre o quê? Sobre essas importantes variáveis, que nós acabamos de falar sobre todas elas, né? Que diretamente elas afetam os cálculos atuariais dos seguros e, consequentemente, da previdência, ok? E verá que comportamentos distintos dessas variáveis podem sim gerar diferentes resultados. E que tal, então, nós construirmos uma tábua de mortalidade? Então, agora é com você. Na verdade, agora é conosco, ok? Vamos lá, pessoal. Quais seriam os conhecimentos prévios, ok, que nós devemos ter para trabalhar com tudo isso? Então, primeira coisa, nós temos que ter noção, né? Desde o início, nós vimos falando sobre a importância do atuário, a importância desse seu conhecimento dentro dessa atividade atuarial que é tão complexa. O quanto nós, né, como contadores, temos, digamos assim, a vantagem de estarmos, né, mais engrenados, mas o quanto o profissional de atuária tem que ser completo, né? O quanto existe efetivamente essa necessidade de conhecimento. Não tem como brincar efetivamente, né? Nós aqui como alunos e professores, logicamente que nós temos todo um material de apoio por trás e nós vamos ver como se desenvolve tudo. Nós não teremos condições em tempo hábil dentro da aula, né?
nós construirmos uma tábua biométrica, mas dentro da unidade vocês têm condição de fazer isso. Ou seja, nós precisamos do básico, saber as questões dos cálculos, matemática básica, nós precisamos ter conhecimento, sim, sobre os conceitos básicos, né? Sobre esses índices que são tão importantes, ou seja, o quanto é importante falar ou saber dessa taxa de sobrevivência, dessa taxa de mortalidade, como analisar uma tábua biométrica, né? Quais são os dados ou como fazer aquele cálculo, são conhecimentos prévios que efetivamente nós temos que ter para o bom desenvolvimento dessa nossa aula, ok? E pensando nessa aula então, tá? Qual será a nossa situação geradora aí de aprendizagem? Vamos lá? Olha só, a Márcia, nesse nosso bloco aqui, né? Nessa situação problema, nós vamos falar da Márcia. Quem é a Márcia? Ela é graduada em Ciências Atuariais e ela sim conseguiu o seu primeiro emprego em uma consultoria voltada para a organização e análise de dados populacionais, tá? Bem como a análise de dados de empresas, o que não é nada fácil, gente. Analisar dados populacionais, tá? E dados de empresas, pesquisas, olha só, coleta de amostras populacionais. E na sua primeira semana, logo na sua primeira semana, o gestor da área pediu para que a Márcia estude o quê? A definição das probabilidades de falecer e de estar vivo, a expectativa completa de vida e, posteriormente, que ela fizesse uma apresentação para todo o departamento. E você, melhor do que ninguém, será responsável por ajudar a Márcia nessa tarefa. Então, como a gente vai fazer isso? Para ajudá-la, primeiramente você aprenderá alguns conceitos básicos sobre total de pessoas vivas, total de pessoas mortas em cada idade, para depois entender a forma de cálculo das probabilidades de vida e de morte. A partir desses conceitos, aí sim, nós estudaremos o cálculo da expectativa de vida, que também se baseia na quantidade de pessoas vivas em cada idade, ok? Então, gente, nós temos aí bastante trabalho pela frente, podem ter certeza, ok? Bons estudos para nós. A gente já volta. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! É isso aí. Então, estamos de volta para a nossa SP1 dessa nossa aula de número 3, ok? Então, diante de quê? De vários conceitos que nós temos que aprender, de vários cálculos que nós vamos desenvolver, nós temos que ter, gente, inicialmente, tá? Uma ideia geral dessa questão de amostras, de amostragens, dessas expectativas. Então, uma vez que vocês leram o livro, se vocês ficaram com dúvida, né? Nós temos uma série de links, nós temos artigos relacionados, eu mesma aqui na aula a gente vai entrar para ver um link que fala das tábuas biométricas, enfim. Quanto mais, né, quanto maior esse aprendizado, quanto mais a gente conseguir desenvolver, digamos assim, né, essas técnicas, quanto mais nós trabalharmos com isso, mais isso vai fazer parte do nosso cotidiano ou mais isso vai entrar na nossa cabeça, vamos dizer assim, né? Mas nós vamos aprender. O objetivo é exatamente esse, ou seja, com a SP1, a gente
colocar em prática efetivamente, né? Talvez não trabalhar um conceito específico, mas os diversos conceitos que estão embutidos aí dentro das nossas atividades, dentro das coisas que nós vamos trabalhar. Quando eu falei, por exemplo, em taxa de mortalidade, em taxa de natalidade, em taxa de sobrevivência, nós já temos que ter noção do que está acontecendo, né? Falo em tábua de mortalidade, quais são as várias tábuas de mortalidade que estão disponíveis aí no mercado, enfim, para que a gente consiga efetivamente trabalhar essa nossa SP1, ok? Então, vamos lá ver o que nós vamos trabalhar. Já falamos um pouquinho, tá? E vamos nos aprofundar um pouquinho mais em relação à Márcia. Olha só, ela é, sim, graduada em Ciências Atuariais, ok? E ela conseguiu, olha que beleza, o seu primeiro emprego em uma consultoria voltada para a organização e análise de dados populacionais, bem como também análise de dados de empresas, pesquisas, coleta de amostras populacionais. Então, primeiro analisando a graduação da Márcia, Ciências Atuariais. Então, a Márcia, ela tem sim, com certeza, já conhecimentos aquém aí, em matemática, em estatística, etc. E o bacana aqui é que já no primeiro emprego dela, ela conseguiu entrar numa consultoria que já vai trabalhar com todos esses principais pontos relacionados dentro, né, da área de trabalho que ela escolheu. Então, na primeira semana de trabalho, o gestor da área pediu o quê? Olha, Márcia, estude, por favor, a definição das probabilidades de falecer e de estar vivo. E também a expectativa completa de vida e, posteriormente, faça uma apresentação para todo o departamento. Olha a responsa. Gente, como alguém vai fazer apresentação de alguma coisa que não tem conhecimento? Não tem como, né? Se você faz a apresentação, se você não vai 100% preparado para aquilo que você vai fazer, você corre o risco, né, de se queimar. Vamos falar assim um palavreado mais comum. De se queimar em que sentido? Como é que você vai chegar e fazer uma apresentação para uma pessoa de uma coisa que você não sabe do que você está falando? Efetivamente, imagine se alguém te faz uma pergunta, você decorou ali alguns dados e alguém te faz uma pergunta e você não consegue desenvolver um pouco mais. No mínimo, você tem que ter segurança sobre o que você está falando. Lógico, você não tem como saber de tudo, não é isso, né? Ainda mais a Márcia que entrou agora, está aí na sua primeira semana de trabalho, né? Apesar da formação, apesar de todo o conhecimento que nós acreditamos que ela tenha, não é fácil. Então, uma apresentação, na hora de desenvolver essa apresentação, efetivamente você tem que estar preparado. Efetivamente, você tem que convencer. E para convencer, você tem que estar convencido do que vai, do que está acontecendo, do que você efetivamente está falando, ok? Essa apresentação, gente, quando nós fazemos uma apresentação, é algo assim único. Eu acredito que vocês todos aí já fizeram alguma apresentação em algum momento, né? Aqui nos nossos, na Unopar, né? Aqui no nosso curso como um todo, nós procuramos fazer aí nos finais dos semestres apresentações, né, dos trabalhos. As nossas aulas de atividades, elas já são voltadas para que vocês desenvolvam essa capacidade de comunicação, enfim, o quanto isso é importante, principalmente no caso aqui, voltando para a nossa SP1, a Márcia, na primeira semana, com uma tarefa dessa, ok? E o que ela vai fazer? Então, vamos estudar primeiramente a questão do quê? Dos conceitos iniciais. Vamos lá? Probabilidade. Então, uma palavra muito usada para descrever o quê? Fenômenos incertos, de natureza aleatória, uma probabilidade. Incerto. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que vai acontecer. Existe a probabilidade. Então, um exemplo de probabilidade é um dado, né?
um dado estatístico. Então, nós começaremos os nossos estudos com a probabilidade de quê? De estar vivo ou também chamada de probabilidade de sobrevivência. Todas as análises, elas dependem da idade, que a gente vai chamar idade X, ou seja, depende a idade aqui, tá? A idade X do indivíduo, e por isso a idade é uma variável de extrema importância para o cálculo atuarial. Gente, qualquer cálculo que a gente vá desenvolver em termos atuariais, né, pensando em seguro, previdência, etc., a idade é de extrema importância. É uma das primeiras coisas que eles perguntam, nome e idade, ok? Então, primeiramente, nós vamos definir LX como sendo o quê? O número de pessoas vivas na idade X. Então, são alguns conceitos iniciais que nós precisamos ter efetivamente. Portanto, LX mais 1 corresponde ao número de pessoas vivas em qual idade? Na idade X mais 1, ok? A probabilidade de uma pessoa de idade X, a tal idade que eu escolher, sobreviver à idade X mais 1 será dada por PX. E PX significa probabilidade de sobrevivência, tá? Então, ela é fornecida pela divisão de LX mais 1 dividido por LX. E aí nós vamos ver como que é isso que eu estou falando para vocês, tá? Olha só. A probabilidade de sobrevivência ou o PX, ou seja, vocês têm que saber que PX é igual à probabilidade de sobrevivência, ela é igual a quê? Qual é a fórmula para a gente encontrar? LX mais 1 dividido por LX. Gente, a hora que a gente colocar aqui no cálculo, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, eu queria que vocês pensassem isso que eu vou ler aqui, tá lá na página 95 do livro, tá? Então, vocês podem abrir o livro já na página 95 para a gente fechar a ideia aqui desse cálculo. Olha só. Pense em um indivíduo de 50 anos, ok? Qual é o valor de P50, porque a idade é 50, lembra do PX? Supondo o total de pessoas vivas na idade 51 anos, igual a 965 mil, e o total de pessoas vivas na idade de 50 anos, igual a 965.400. Gente, a hora que vocês fizerem, já fizeram, né? Um exercício desse, assim, a primeiro momento, quando você lê, você pode ficar até meio, ai meu Deus, né? Mas depois vocês veem que é bem tranquilo. Então, olha, a gente vai pensar na fórmula. Nós vamos fazer esse cálculo aqui em cima, tá? Olha só, P50 é o que eu quero descobrir, ok? Ele é igual ao quê? A L51 dividido por L50. Simples assim. Ou seja, o quanto é L51? É 965 mil, tá? Dividido por quanto? Por 965.400. Veja, com 51 anos de idade, o número de pessoas é menor do que com 50, porque no meio do caminho aí já morreram algumas, tá? Infelizmente. Se você dividir um pelo outro, tá? Quanto que vai dar isso daqui, pessoal? Qual é a probabilidade de sobrevivência aqui? Então, olha, qual é o valor de P50? Supondo o total de pessoas vivas na idade de 51 anos igual a 965 e o total de pessoas vivas na idade de 50 anos igual a 965.400. É quanto, pessoal? 0,9996%. Gente, bem tranquilo, ok?
É a probabilidade aí. LX aqui, ou seja, esses valores que a gente deu, 965 e 965 mil, o LX ele é hipotético, tá? A gente criou um valor só para que vocês fizessem efetivamente o cálculo, tá? Depois, lógico, a gente vai fazer um cálculo mais a fundo, a gente vai usar as tábuas biométricas. Olha só, nós vimos que o número de pessoas vivas na idade X é dado por LX, ok? Por outro lado, o número de pessoas mortas entre as idades X e X mais 1 é fornecido por DX, que é dado pela diferença entre LX e LX mais 1. E aí eu pergunto, a expectativa de vida é diferente em cada país? Tem mais essa no livro? A gente tem lá na página 98 do livro, tá? Uma tabela com as expectativas de vida prováveis aí, né? De cada país. E nesse contexto, ou seja, com essa ideia de expectativa de vida diferente em cada país, nós destacamos o Japão como sendo o país com uma alta expectativa de vida, cerca de 86 anos. Por outro lado, nos deparamos com países como o Zimbábue, cuja expectativa de vida é cerca de 44 anos, ou seja, os cálculos serão totalmente diferentes, ok? Olha só. E aí nós temos mais um exercício. Qual a probabilidade do indivíduo de 20 anos sobreviver à idade de 21 anos? Tá? Ou seja, pessoal, depende aqui a maneira que a gente responde a pergunta. Por exemplo, naquele outro cálculo que eu fiz, que deu lá 0,96%, a probabilidade de uma pessoa de 50 anos, tá, chegar a 51 anos de idade é quanto, pessoal? Vou até voltar aqui, tá? Que depois, quando a gente joga o percentual, 2 casas após a vírgula. É de 99,96%. Só 0,4% dessas pessoas vão falecer aqui, que seriam o equivalente a essas 400 pessoas aqui, tá? Quando você coloca o percentual, você divide por 100. Então, a probabilidade de sobrevivência do L50 para o L51 é de 99,96%, ou seja, é altíssima, ok? E aqui eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade de um indivíduo de 20 anos sobreviver à idade de 21 anos? Aqui eu já coloquei a tabelinha para vocês, né? E eu tenho a idade de 20, 21 e 22 anos. E eu tenho os valores do LX, ou seja, os valores que, de acordo com as amostras, nós temos o número de indivíduos aí, ok? Em 20 anos, lógico que isso vai reduzindo de acordo com que a idade vai aumentando. Então, em 20 anos, nós teríamos um LX aqui de 98.934,35 pessoas, com 21 anos, 95.917,56, com 22 anos, 95.627,12. E aí, como eu calculo isso? Ou seja, é dado, como que eu faço isso? Dado pela divisão de L21 por L20, assim como nós fizemos no exercício anterior. Ou seja, divide-se a quantidade de vidas na idade 21 pela quantidade de vidas na idade de 20 anos. Como que eu vou fazer isso? 95.917,56 dividido por 98.934,35, tá? 0,969, que é a hora que eu coloco lá o percentual, qual que é a probabilidade desse indivíduo estar vivo? É de 96, tá? 90%. E esse cálculo eu posso fazer todos os outros. Se vocês quiserem substituir na fórmula, né? A probabilidade de vida eu coloco como Px e eu vou dividir o L21 pelo L20, ok?
e cheguei no cálculo lá de 96,90%, ok? E ainda assim, resolvendo essa nossa situação problema, mais um exercíciozinho, né? Continuidade aí desse nosso exercício. E nós temos o seguinte: o número de pessoas mortas, eu estava falando de probabilidade de sobrevivência, aqui é o seguinte: o número de pessoas mortas entre as idades X e X mais 1, tá? Aqui a gente trabalhou com 20 e 21 e 50 e 51, é representado por DX. O D, gente, já vem do inglês lá, death, que é morte, tá? É uma maneira fácil aí, digamos assim, de a gente lembrar, relacionar o D com morte, né, da palavra do inglês. A diferença entre o total de pessoas vivas a cada idade X fornecerá o quê? O total de pessoas mortas na idade X. Então, com base na tabela a seguir, qual é o valor de D20, tá? Como eu vou fazer isso? Eu simplesmente, pessoal, eu acho a diferença, tá? A diferença do número de pessoas. Fiz a conta de menos. Ou seja, a maior dificuldade que eu acredito que nós temos nos cálculos efetivamente é o quê? É entender, tá, o que o exercício está pedindo. Então, ele está pedindo a probabilidade de sobrevivência, ele quer saber a quantidade de pessoas mortas. O que é que ele está pedindo, né? Porque o resto é continha de mais e de menos, ok? Mais, menos, divisão, regra de 3, mas é matemática básica, tá? Não entrando no mérito aí, né? Enquanto a gente não entrar no mérito da construção das tábuas biométricas, esses cálculos atuariais que nós estamos fazendo aqui, efetivamente nós trabalhamos com matemática básica, ok? Então vamos ver como é que fica esse exercício. Eu tenho aí a tabelinha, voltei para vocês, 20, 21 e 22, e eu tenho o QX e o LX, tá? Então, como eu acho isso? Olha, o número de pessoas mortas entre as idades de 20 e 21 anos é dado pela diferença entre L20 e L21. Então, o que eu vou fazer? O 98 mil, ok? Olha aqui, o 98 mil menos o 95 mil, que é o L21 menos o L20 menos o L21, eu vou ter quanto? 3,016 e 79. Então, aqui foi efetivamente uma conta de menos, tá? Então, a fórmula aqui seria o quê? dx, ele é igual a L20, ok? Menos o L21, beleza? Tranquilo. Olha só, então, para nós podermos resolver a situação problema proposta, a gente sempre tem que se atentar para o quê? Para os seguintes pontos que não poderão jamais ser esquecidos na confecção da sua apresentação para o departamento. Porque aí vem agora a importância da apresentação para o departamento. O número de pessoas vivas a cada idade X é a principal definição a ser colocada na apresentação, ok? E a diferença entre o número de pessoas vivas na idade X e na idade X mais 1 será sempre o total de pessoas mortas, a diferença entre eles. Finalizando aqui, probabilidade, né? Os conceitos, olha só. Probabilidade de sobrevivência na idade X é igual ao quê? 1. A probabilidade de falecer nesta mesma idade, ok? Quanto maior for a idade, menor será a probabilidade de sobrevivência. Isso aqui é um resumo da apresentação, tá? Por consequência, maior será a probabilidade de morte. Então, tais probabilidades são inversamente proporcionais. A esperança completa de vida representa o quê? A média de anos vividos a cada idade X. Quanto mais velho for o indivíduo, menor será a sua expectativa de vida.
Ou seja, a esperança de vida depende do quê? De toda a população estudada. Ok, pessoal? E a gente já volta aí para a nossa cápsula 2, a nossa LP2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então vamos lá, o que será que traz a nossa SP2? A SP1 era o desafio da Márcia, ok? Até com a apresentação do relatório. Os conceitos iniciais, a questão do principal ali para fazer os cálculos atuariais, até a apresentação e definição de todo o relatório. E a nossa SP2, vamos lá? Olha, uma seguradora de grande porte do mercado brasileiro, ela é cliente da consultoria em que a Márcia trabalha. Vamos continuar com a Márcia. O presidente da seguradora fez uma solicitação de demanda. Olha só quem fez a danada da solicitação, o presidente. Olha a responsa. Qual é o seu objetivo? É expandir o negócio na parte de previdência aberta e também de seguros de automóveis. Ele acha que é interessante expandir aí. No entanto, ele precisa verificar o quê? Se a expansão, se ela é viável. E para saber se é viável, ele necessita de maiores informações sobre as variáveis que influenciam esse mercado e também o comportamento dessas mesmas. Você será o encarregado de entregar essa demanda ao presidente da seguradora. Veja só, para ajudá-lo nessa tarefa, nós estudaremos as variáveis atuariais que influenciam diretamente o preço ou o resultado de um seguro, o valor de um plano de benefícios e também o equilíbrio desses planos. Vamos começar? Gente, tão importante como fazer um cálculo de um seguro é saber, né, se a partir do momento que eu vou entrar em um negócio, que no caso aqui é o seguro, se ele é viável. E essa questão da viabilidade, ela é importante em qualquer setor, em qualquer ramo, né? Quanto mais numa questão dessa que é um cálculo atuarial, você está trabalhando com probabilidades. Então, veja a responsabilidade de você fazer um levantamento desse, né? Você tem que entender do seguro, você tem que prospectar, né? Projetar esses valores aí pensando numa demanda, ou seja, a partir de quanto isso passaria a ser viável. Imagine a responsabilidade de calcular um seguro, né? Eu fiz um seguro, eu vou cobrar dele R$2.000, mas a responsabilidade que você tem, ou seja, o tamanho do risco. E a ideia é como chegar nesses valores, né? Nessa ideia de viabilidade. É viável ou não é viável? É realmente um assunto muito complexo, ok? Então, vamos lá. Quando a gente pensa nisso, né, em fazer essa viabilidade, enfim, muitas variáveis elas são importantes para esses cálculos atuariais. Quais são as principais variáveis? A gente até já falou um pouquinho. A idade do indivíduo, tá? Aqui, falando agora de previdência, né? A idade para a aposentadoria. A idade de entrada no emprego, que é o cálculo lá que a reforma da Previdência trouxe, né? A expectativa desse aumento salarial,
a expectativa do aumento dos pensionistas, a quantidade de pessoas que vão estar dependendo disso, a tábua de mortalidade, que envolve também a probabilidade de sobrevivência aí. Também está envolvido uma série de fatores que talvez a gente não tenha muito domínio, né? Sabe-se lá Deus o que vai acontecer, né? Como? Taxas de juro, inflação, ocorrências de roubos ou furtos, inclusive aqui pensando no seguro de automóveis, né? Ocorrências de colisão ou incêndio, inclusive. Aqui a taxa de rotatividade, ganho real dos investimentos e custeio administrativo. Então, nós chamaremos aí tais variáveis de quê? De premissas ou hipóteses atuariais adotadas pelo atuário, ok? Essas variáveis atuariais, gente, elas influenciam diretamente o preço ou o resultado de um seguro, o valor de um plano de benefícios e também o equilíbrio de ambos. E quando a gente fala em equilíbrio, o que eu estou querendo dizer? Um valor de seguro que seja razoável, né? Que seja dentro do valor de mercado, dentro de um esquema de mercado, ok? E um valor que seja importante também para quem? Para quem está vendendo o seguro, ou seja, para que ele também tenha lucro. E se ele exagerar nesse valor, ele não vai vender, porque hoje quem faz cotação de seguro faz com N empresas, então não adianta. Resumindo isso, tá? As variáveis atuariais, elas podem o quê? Causar déficit ou também um superávit de um plano de benefícios. Então, muito tem que ser analisado, estudado na hora de fazer esses cálculos, essas probabilidades, etc, tá? Vamos lá. Primeiramente, é importante entender o conceito básico que envolve o cálculo de preço. Ou, no caso de seguro, a gente chama de prêmio de um seguro. Isso seja de um automóvel, saúde ou residência. O cálculo do preço, ele depende de duas variáveis. A frequência desses eventos e também o custo médio desses eventos. Exemplo, plano de saúde é diferente de valor, existem diferentes valores, né? Para diferentes idades, porque você tem que ver a frequência. Por que é que num plano de saúde, veja bem, diferente de num seguro alto, a gente vai comentar já, por que num plano de saúde, quanto mais velha a pessoa for, mais caro fica o plano de saúde? Por conta da quantidade de ocorrências. Quanto mais velha a pessoa for, lógico que existem as exceções, tá? Mas nós vamos falando via de regra, ela vai mais ao médico, né? Ela vai precisar mais ir ao médico. A famosa e terceira idade, via de regra, a terceira idade tem até mais tempo, vamos dizer assim, que a gente fica melhor, né? Para se cuidar. Nós deveríamos, talvez, ir mais aos médicos, né? Nos antecipar. Mas, enfim, ele fica mais caro porque a ocorrência é muito maior. Num seguro de automóvel, quanto mais velho for o segurado, mais desconto ele vai ter, né? E você quer ver, pagar caro você fazer um seguro onde o risco que está envolvido está com uma pessoa entre 18 e 26 anos e principalmente do sexo masculino. Por quê? Porque é onde ocorre a maior incidência de sinistros que eles chamam, né? Seja acidente, roubo, colisão, perdas totais, etc. Né? São os maiores problemas, as maiores incidências, tá? No caso do seguro, como eu já disse, quanto mais velha a pessoa for, né, menor o risco, eles consideram que esse risco é menor. Mesmo assim, gente, estou cansada, por exemplo, de fazer cotação de seguro, trabalho em uma instituição financeira, a gente faz cotação de seguro de um carro, por exemplo, HB20, tá? Ano passado, o seguro do HB20, ele era muito mais barato do que esse ano. Aumentou bastante, assim,
em termos percentuais, de 15% a quase 20%, tá? O seguro do HB20. Tem outro carro, não me lembro o nome agora, ele chegou a aumentar mais de 30%. Ah, mas por que aumentar? Da onde que eles tiraram isso? Porque aumentou o risco. Então, esse cálculo atuarial, ele vai sendo atualizado, né? Porque as seguradoras, elas precisam medir isso. Qual que é esse risco? Né? O que está acontecendo ali no meio do caminho? A gente vai manter, diminui o valor. Outra coisa, assim, que o pessoal acha muita discrepância, né? Por exemplo, às vezes você pega um carro, fiz seguro de uma Fremont, 108 mil reais, acho que era, 110 mil reais, mais ou menos esse valor aí. Deu lá 3 mil reais. Aí eu fiz o seguro de um carro, não sei se era um Civic, um Corolla, tá? Deu quase o mesmo valor, um exemplo. Não é o Corolla, era um outro carro mais caro. Mais caro assim, menos comum, vamos dizer assim. Acho que era um Sonata, enfim. Ele ficou mais caro, né? Ou aproximadamente o valor do carro de 110 mil. Ué, mas o carro de 110 mil, ele não tinha que custar muito mais que o outro carro? Tudo depende, né? Fui fazer um seguro de um Gol zero, quase o preço da Fremont. O lugar mais barato dava R$ 2.700, agora, recente. Depois a gente tirou uma série de coisas, R$ 2.500, R$ 2.479. Caro para um carro de 30 e poucos mil reais. Não chegava a 40 mil reais. Porque a incidência, o risco de ser roubado, ele é muito grande. Então, assim, as variáveis, elas têm que ser combinadas, né? Não existe, analisei o valor, não é o valor do carro, é o valor do carro, a incidência do risco, enfim, vão analisando as variáveis, né? A idade do segurado, dentre outras coisas. Até 2, 3 anos atrás, 90% dos seguros que nós faziam no nome das esposas e principal condutor, os maridos. Elas chegavam a ter um desconto, dava uma diferença de quase 15%, porque a incidência era muito menor. Tá? O que aconteceu? Fizemos bastante seguro no nome da mulherada, os homens começaram a bater os carros e nós pagamos o pato. Hoje está praticamente a mesma coisa, tá? Brincadeiras à parte, mas só para vocês entenderem como funciona esse esquema aí de cálculo, né? Tem risco, probabilidade, nascimentos, a data de nascimento, enfim, uma série de variáveis que combinadas a gente chega em determinado valor e isso vai mudando mensalmente. Às vezes no mês você faz um valor, você acha que é mais ou menos aquele valor, no outro mês subiu ou desceu, enfim, é de acordo com esses cálculos que vão sendo atualizados, ok? Vamos lá, então nós temos 2 segurados. Vamos lá para o quadro? O C e o D. Ambos são solteiros, proprietários de veículos iguais com relação a modelo, marca e valor, e ambos do sexo masculino. No entanto, o segurado C tem 18 anos, enquanto o segurado D tem 50 anos. Qual a idade com maior probabilidade de colisão do veículo? 18 anos ou 50 anos? Eu até respondi para vocês, né? Pelas estatísticas, sabe-se que indivíduos de 18 anos, eles são mais imprudentes ao volante, o que aumenta o risco de colisão. Assim, qual dos segurados de automóvel tende a ser maior? Qual o valor é maior? Com certeza, pessoal, é o de 18 anos. Isso aqui, sem dúvida nenhuma. E, gente, chega a dar uma diferença de 30% no valor do seguro, tá? Faça as cotações aí, vocês vão ver. Olha só, o seguro residencial ainda ele é pouco difundido no Brasil, mas ele é sim de suma importância. O preço do seguro residencial depende da cobertura adquirida. Então, proteção contra roubo geralmente é o que mais onera, tá? O seguro residencial. Ou furto de bens materiais e quebra de vidros, proteção contra incêndio, ou seja, isso aqui são algumas proteções que o seguro residencial tem.
perda ou pagamento de aluguel, danos elétricos, tipo de construção da residência, a localização do imóvel, fenômenos da natureza, entre outras coisas que podem estar seguradas. Isso é no seguro residencial. Gente, um seguro residencial bem feito, ele é mais do que pago. Eu acho que os caras estão quase pagando para eu não fazer mais seguro residencial. Porque eu faço seguro residencial que a gente chama de completo. E esse completo, ele me dá uma série de benefícios que o pessoal não vai atrás. Por exemplo, eu posso dedetizar minha casa 2 vezes por ano, fazer lavagem 2 vezes fazer 2 chamados para a caixa d'água, para lavar a caixa d'água. Eu tenho serviço de eletricista, de encanador, conserto de linha branca, que eu não pago a mão de obra, limpeza de calha, caçamba, acabei de pedir uma caçamba. Gente, uma caçamba eu liguei, tá? O lugar mais em conta que eu tinha achado era R$210. O meu seguro ficou R$600 no ano. Eu já fiz até agora, tá? Ele vence no dia 1º/1/1. Até agora eu fiz uma dedetização. Eu já chamei o pessoal do encanador, já fiz a limpeza na caixa de gordura. Já trocaram torneira para mim. Trocaram uma tomada, fizeram limpeza da calha, trocaram a válvula hidra, que estava com um vazamentinho. Agora eu pedi a caçamba. Já pagou o meu seguro residencial. E ainda eu tenho todas as coberturas, né? Deu um raio, eu troquei o motor do portão porque queimou, explodiu o interfone e queimou o motor do portão. Que mais? E agora, daqui essas próximas semanas, eu vou pedir mais uma dedetização. Então, gente, façam seguro residencial. Todos os seguros, assim, de um modo geral, são muito bons, mas o seguro residencial completo, ele mais do que se paga. Só as dedetizações, no meu caso, né, está em torno de R$300, R$350, já ia passar o valor do seguro. Fora que eu estou coberta com roubo, com desmoronamento, danos elétricos. Uma vez já tive um problema com danos elétricos, na minha casa ficou mais de R$3, R$4.000, porque, tipo, queimou quase tudo que podia queimar, infelizmente, né? Então, vale a pena, vamos dar uma olhada nesses seguros. E o outro agora que a gente vai falar é o seguro de vida. Olha só, as variáveis mais importantes para o seguro de vida são o quê? Idade e o estado da saúde. Como que a pessoa está? Geralmente tem que responder um questionário falando aí do seu estado de saúde, tá? Geralmente o capital segurado muda para as diferentes coberturas. Por exemplo, morte acidental e natural. A morte acidental, ela costuma ser o dobro, aliás, a morte natural, tá? Ela costuma ser o dobro da morte acidental. Porque para uma pessoa mais nova, ela é muito mais fácil de acontecer. Invalidez permanente, parcial e total. E mais alguns benefícios que o seguro pode ter. O que seguro de vida poderia ter de benefício? Auxílio funeral, tá? Descontos em farmácias. Quando a gente fala aqui diagnóstico de doença específica, por exemplo, tem alguns seguros que ele antecipa parte do valor para diagnóstico de câncer. Tem seguros específicos para mulheres aí que pretendem fazer seguro de vida, que eles fazem lá um levantamento de 35 mil, 50 mil reais. Você continua com o capital segurado para falecimento, ok, para morte, mas você, por conta do diagnóstico da doença, ele já te antecipa aquele valor, ok? E finalizando então, resolvendo nessa nossa SP2, o que você ficou incumbido? Vamos relembrar. Então, nessa sessão, você foi incumbido de levantar o quê? As principais variáveis que influenciam o mercado de previdência aberto de seguros de automóveis. É importante dizer que variáveis como taxa de juros, inflação, idade do segurado, tá? Ou beneficiário e expectativa de vida são o quê? Importantes para os dois mercados estudados. E lógico, tem mais uma série de particularidades de cada um, tá? Então, vamos lá, falando do mercado de previdência, resolvendo a nossa SP2.
Para o mercado de previdência aberta, nós temos outras variáveis que podem influenciar o valor do plano de benefícios. Elas podem ser econômicas, biométricas ou genéricas. Quais seriam? Então, algumas. Expectativa de aumentos salariais dos participantes do plano. O que mais? A expectativa de aumento dos pensionistas, isso tem que ser visto. A tabela de mortalidade para os participantes do plano, destinada a calcular o quê? As probabilidades de morte e também de sobrevivência. A idade presumida de aposentadoria, tá? A idade de entrada no emprego, ok? O custeio administrativo e também aí a taxa de rotatividade, tá? Para o mercado de seguros de automóveis, algumas variáveis são muito importantes, como idade, sexo e estado civil do segurado, a ocorrência de roubos ou furtos, a ocorrência de colisão, o próprio veículo, né? Aí vai o preço, a existência de alarmes, bloqueadores e rastreadores. Alguns carros, tipo SUV, Santa Fé, etc., eles exigem o rastreador, a própria seguradora coloca, tá? E a região de circulação também é algo que interfere bastante no valor do seguro, ok? Então, nós finalizamos aí a nossa SP2 e eu já volto com vocês para a nossa SP3. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! E aí, pessoal, o que nós vamos ver na nossa SP3? Vamos lá? Um fundo de pensão também é cliente da consultoria em que Márcia trabalha. Veja só, a Márcia tá demais, né? E ela solicitou análise das tábuas de mortalidade existentes no mercado e também a construção de uma tábua com base nos dados do fundo. Então, a resolução da nossa SP3 vai se dar quando? Vocês vão ter que apresentar a estrutura geral de uma tábua de mortalidade, os modelos de tábuas existentes e depois vão construir um exemplo de tábua com os dados do fundo para entregar ao seu cliente, ok? Então, essa nossa SP3, nós vamos falar do que? Das nossas tábuas de mortalidade, ok? O que são essas tábuas de mortalidade? Vamos ver? As tábuas de mortalidade, também chamadas de tábuas de sobrevivência, tábuas biométricas ou tábuas de vida, são instrumentos destinados a medir o quê? As probabilidades de falecer e de estar vivo das pessoas em cada idade. São apresentadas para cada idade a quantidade de pessoas vivas, a quantidade de falecimentos, a probabilidade de sobrevivência, a probabilidade de falecimento e também a expectativa de vida. Essas funções biométricas, elas já foram estudadas onde? Estudamos na seção 3.1, ok? E agora sim, serão aplicadas na construção das tábuas de mortalidade. E aí, estão prontos para continuar? Claro que estão, né? Então vamos lá. Uma das tábuas mais antigas de que se tem notícia foi publicada pelo astrônomo Edmund Halley, tá? E aí nós temos essa tábua na figura 3.3 lá no nosso livro. Isso foi quando? Olha, quando foi? Em 1693. Como ele fez isso?
ele coletou informações sobre os óbitos e também sobre os nascimentos na cidade de Breslau, na Alemanha. Naquela época, não havia recursos tecnológicos e a tábua construída não era perfeita. No entanto, o que foi isso? Gente, foi um pontapé inicial. A gente pode dizer aí, praticamente, que foi um grande marco, né? Anos mais tarde, em 1834, o atuário inglês Arthur Morgan utilizou o quê? Dados de companhias seguradoras para poder confeccionar aí uma tábua de mortalidade, ok? A SUSEP, que é quem regulamenta toda essa questão dos seguros, ela faz toda essa parte de regulamentação, gente, das previdências, dos seguros, etc. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a regulamentação de qualquer plano, tá? Vocês podem ir atrás aí no site da SUSEP, vocês vão conseguir. Nós tivemos algumas mudanças negativas até, eu poderia dizer, em relação à Previdência. Eu também vou falar isso com vocês na aula 6, né? Que era uma das vantagens da Previdência, era a questão de você não pagar imposto, aquele imposto inter vivos, a pessoa morria, e você já, como beneficiário, recebia, não transitava em inventário e você não pagava a taxa. E agora os estados resolveram começar a cobrar. Mas ainda está inconstitucional, tem muita gente que não está pagando, só adiantando o assunto, né? Depois a gente fala um pouquinho mais. Por quê? Porque não está regulamentado pela SUSEP. Muito pelo contrário, a SUSEP diz que não tem taxa alguma, ou seja, tem algumas particularidades aí que quem regulamenta o órgão maior aí, vamos dizer assim, dessa questão de seguro, previdência, etc., é a SUSEP, tá? Vamos ver alguns limites que a SUSEP estabelece. Então, ela estabelece alguns limites para a utilização de tais tábuas biométricas. Então, nós temos a seguir alguns exemplos de tábuas utilizadas para cada tipo de seguro. Isso daqui, gente, faz parte de um geral, vamos dizer assim, olha, a maioria das empresas que trabalham, sim, com o seguro de vida, trabalham aí com qual tábua biométrica? Ou seja, o seguro de vida que envolve, no caso, o risco de morte, geralmente o pessoal trabalha com a T83 male, que eles chamam, que seria um macho e fêmea aqui, tá? Seria para os homens e para as mulheres. E tem a T83 female, tá? Tem a T49 também, macho e fêmea. Mas pode ser que vocês olhem, né, ou pesquisem aí alguma seguradora que elas não trabalham com a T83, ok, tá? Nem com a T49, sem problema algum, porque a seguradora tem o direito, digamos assim, de escolher com qual tábua eles querem trabalhar. Ou seja, desde que seja bom para todo mundo, está sendo bom para o cliente, está tendo um preço acessível. E também eles estão tendo um equilíbrio financeiro, ok, sem problema algum, tá? Aqui, para os seguros de sobrevivência e previdência privada, a T2000 é muito, muito utilizada, tá? É a BRMS, SB, e a BRSB 2010, tanto aqui também a macho e a fêmea, né? Para homens e para mulheres, é isso que está querendo dizer aqui, ok? E aí, vamos voltar na Gama. Olha, a Gama ela é uma consultoria atuarial que apresentou, sim, um estudo bem interessante sobre as tábuas de mortalidade, ok? A tábua de mortalidade calculada pelo IBGE gera o quê? Expectativas de vidas maiores que a T2000, que é, sem dúvida alguma, a que é mais utilizada no mercado brasileiro. Assim, a tábua BRMS, ela é mais o que? Conservadora, por prever uma expectativa de vida maior. E saiba mais acessando o link tal. Eu coloquei o link aqui para vocês. Vou entrar rapidinho, que eu tenho certeza que a maioria de vocês aí já acessou o link. Opa, tô passando, tá?
E o link traz aqui, olha, eu entrei naquele link que estava lá, nova tábua de mortalidade geral circular SUSEP, tá? 515/2015. E ele explica aqui um pouco em relação a essa nova tábua de mortalidade, né, que foi, ele fala aqui, ó, a aprovação das tábuas biométricas BR e EMS, como já foi dito ali, é uma tábua mais conservadora, né? Significa EMS, aqui quando ele fala EMS, experiência no mercado segurador. Então, quem deu o nome para ela, por ser mais conservadora, olha, tipo assim, eu tenho mais experiência, tá? E o caso aqui, SB e MT, complementam a nomenclatura das tábuas, significando sobrevivência e mortalidade. Ele fala um pouquinho mais, né, a característica dessa tábua, prevê aqui um sistema de previdência complementar, fala da característica da massa dos participantes, enfim, a questão das tábuas brasileiras, a preferência das outras tábuas. E ele diz aqui, né, mostra um percentual da tábua de mortalidade nos planos BD 2013. Enfim, gente, ele explica aqui um pouco mais sobre as tábuas. Eu coloquei no material de vocês têm um link, tá? Que fala sobre todas as tábuas. É tipo um material complementar que traz essas tábuas, dá para vocês estudarem um pouco mais todas as tábuas. A tábua, pessoal, é uma coisa complexa, efetivamente. Eu considero a tábua biométrica complexa. Uma coisa é você utilizar a tábua, tá? Outra coisa é você ser capaz de fazer uma tábua, né? Fazer uma tábua não é algo simples. São anos de pesquisa, são muitos dados que estão envolvidos por conta do risco que aquilo tudo vai trazer, tá? Então, é uma coisa muito complexa. Eu acho que a gente pode se ater, vamos dizer assim, né, em utilizar essas tábuas por enquanto, tá? Mas, se quiserem se aventurando em desenvolver já uma tábua, vamos aí, né? Vamos atrás, ok? Então, vamos lá, continuando. A Gama, tá? É uma consultoria que apresentou aí um estudo interessante sobre as tábuas de mortalidade. Deixa eu voltar aqui na tela, só um pouquinho. A tábua de mortalidade, calculada pelo IBGE, ela gera o quê? Expectativas de vida maiores que a T2000. Tá? Mais uma vez a gente fala aí que ela é mais conservadora, ou seja, eu voltei naquele nosso slide lá, que tem o nosso link, só para a gente finalizar. E quais seriam, então, as principais funções biométricas que compõem aí essas tábuas de mortalidade? Então, esses são assuntos, digamos assim, quando eu falo em função biométrica, a gente que está trabalhando com o atuário e vai fazer alguns cálculos, nós precisamos saber do que se trata, ok? Então, olha só, total de pessoas vivas na idade é o quê? É o X menos o L de X. Um outro ponto importante, uma outra função biométrica. Total de pessoas mortas na idade. X menos o DX, lembra? Mostrou o D está relacionado à morte. A probabilidade de estar vivo, nós vimos lá no comecinho, né? É o PX. A probabilidade de falecer é o QX, nós também tínhamos lá em uma tabela. E a expectativa de vida, o EX, e o Ozinho aqui como se fosse o exemplo, né? A abreviação de exemplo. O número de pessoas vivas na idade X, ele é dado por LX, a gente já viu isso. Por outro lado, o número de pessoas mortas entre as idades X e X1 é fornecido por quem? Por DX. Estamos fazendo um resumo aqui, né? DX é dado pela diferença entre LX e LX mais 1. Então, com base no total de vidas a cada idade X, nós podemos calcular o PX, que é o quê? A probabilidade
de estar vivo, ok? Como que a gente vai fazer isso? E nós temos um exemplo, pessoal, lá na página 116 do livro, que ele calcula a probabilidade de morte. Vou fazer rapidinho aqui para vocês, tá? Probabilidade de morte. Como que a gente faz o cálculo dessa probabilidade de morte? Lembra que eu falei? A morte, ela está relacionada, em inglês é death, ou seja, é o nosso dx. E lá no exemplo na página 116, nós temos as idades 23 e 24 anos, ok? Então, eu tenho aqui a idade, tipo uma tabelinha, e eu tenho o meu LX, ok? Idade, lá na tabelinha eu tenho 23, vamos trabalhar só com 23 e 24, tá? Mas lá eu tenho 23, 24 e 25. Qual que é o LX? Aqui para 23 é 900 mil. Para 24, 859.600. E para 25, 854.500. Ok. Então, com base, como que eu calculo o meu PX? Como que eu vou fazer esse cálculo? Olha, dx, ele é igual ao quê? A LX, a LX, tá? Menos LX mais 1, certo? Então, por exemplo, vamos fazer do D23 e 24. O D23, tá? Ele vai ser igual ao L23, menos o L24. Como que eu faço essa conta, gente? 900, olha como é facinho. É só entender. 900 menos 859.600. Saiu truncado aqui o número. Ele vai ser igual a quanto? 40.400, tá? E o D24, mesma coisa, só substituo. Por isso que eu vou usar o 25. É o L24 menos o L25. Qual o valor do meu L24? 859.600 menos 854.500. Vai ser igual a 5.100. Gente, os exercícios que eu dei na atividade são tranquilos desse jeitinho aí, ok? Finalizando, então, essa resolução da nossa SP3. Olha, para resolver a situação, problema que lhe foi proposta, você precisará atentar para os seguintes pontos sobre a estrutura geral de uma tábua: os modelos existentes e a construção da tábua com os dados do fundo de pensão. Então, a estrutura de uma tábua de mortalidade ela é composta por total de pessoas vivas na idade X menos LX, total de pessoas mortas na idade X menos DX, probabilidade de estar vivo, tá? PX, probabilidade de falecer, QX, expectativa de vida, o EX e o Ozinho lá, exemplo. Cada função biométrica será apresentada para cada idade, que irá de 0 até a última idade ômega, ok? E já voltamos aí para o nosso último bloco, rapidinho. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho.
Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! E aí, pessoal, estou de volta e esse nosso momento aqui é de reflexão. Então, diante de tudo que a gente viu, né, diante desses 3 SPs, diante de toda a nossa unidade, de todo o material que nós temos disponível, vou dar um tempinho para vocês aí, para vocês se organizarem, para vocês se recolocarem, para vocês se posicionarem quanto aos estudos, quanto ao que fazer, tá? Porque eu vou voltar fazendo, como é de praxe aí nas nossas aulas, um desafio para vocês, ok? Como é que nós vamos fazer aí para sintetizar todo esse material, todo esse conhecimento que foi colocado para vocês, ok? Rapidinho a gente já volta.
E aí, pessoal, o que vocês refletiram aí nesse meio tempo? Nessa questão de todos esses dados que nós tivemos na aula, né? Desenvolvemos alguns exercícios, falamos aí desses conceitos iniciais ou desses conceitos principais para o desenvolvimento das tábuas, desses cálculos, etc. É bastante complexo o assunto, tá? Mas não é, assim, difícil. A primeiro momento pode até parecer, até quando a gente fala em estatística, mas não é. Bem tranquilo. Por isso que nós desenvolvemos aí uma série de exercícios. No livro tem uma série de exercícios, nós temos links, né? A nossa atividade em sala, né, são com exercícios, enfim, fora os exercícios que aí nós ainda desenvolvemos aqui em sala de aula. O assunto, na prática, ele é muito legal, ele é muito gostoso. Eu gosto muito de falar, né, de seguros, eu trabalho com isso, eu lido com essa parte de seguros, então eu consigo dizer para vocês, né, o que é trabalhar com isso no dia a dia, né, essas expectativas, esses valores. Seguros não são coisas que ninguém quer pagar, mas ninguém quer usar, né? Ou seja, você se vê obrigado a fazer, ai, Deus me livre, vou comprar um carro, não vou fazer um seguro, etc. Então, é como se fosse uma obrigação que você se põe, né? Mas que você não quer utilizar, porque quem quer utilizar esse seguro? Mas que pode ser que isso ocorra. Ou seja, existe o risco por trás. Então, tudo envolve o risco. Então, a coisa é boa, um negócio é bom quando ele é bom para os dois lados. Então, cabe, com certeza, ao atuário fazer esses cálculos, né? Despertar essa questão desses valores. Está sendo bom para a companhia. A tábua biométrica, eu utilizei uma mais conservadora, um exemplo, foi legal para a companhia, está acompanhando o mercado, eu estou acima do mercado, que pode ser que eu utilize uma tábua onde os meus preços vão ficar muito mais altos e eu não consiga fechar esses seguros, ou vice-versa. Ou seja, o ideal é que se tenha efetivamente o quê? Um equilíbrio financeiro, tanto para a seguradora quanto para o segurado, ok? Vamos lá para o nosso slide? Então, nós desafiamos vocês o quê? Mais uma vez, a praticarem o que vocês aprenderam, ok? Transferindo, então, todos os seus conhecimentos para essas novas situações. Pratique, pessoal, as atividades listadas e depois, se for o caso, compare aí com os seus colegas. Uma coisa legal, gente, planeje o tempo de estudo, ok? Prevendo o quê? Essa realização dessas suas atividades, de preferência como? Diariamente. Então, estudem previamente as webs e as unidades de ensino antes dessas nossas teleaulas. Produzam, sim, esses esquemas de conteúdos para que vocês consigam ter uma melhor aprendizagem e participação nessa teleaula, para que ela seja efetivamente proveitosa. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o fórum, tá? Participe do fórum, nós temos o fórum lá. E entre nos links sugeridos, é importante que vocês entrem nos links. Conhecimento nunca é demais, às vezes vocês entram num link e se deparam com alguma coisa que foi importante. Nossa, eu não estava entendendo, mas naquele link lá mostrou assim, esse assado, eu passei a entender. Quanto mais informação vocês tiverem acesso, com certeza maior vai ser o aprendizado de vocês. Então, entre nos links sugeridos, pesquisem um pouco mais sobre as tábuas biométricas. Escolha a que você mais gostou e fique aí como tarefa, né? Justifique em sala com os seus colegas, ok? E mais do que isso, não tem como não ser, né? Trabalhe sim com os mais variados conceitos possíveis, ok? Então, nessa unidade, você foi incumbido o quê? De ajudar a Márcia nas demandas a ela solicitadas. Vocês aprenderam sobre as variáveis e conceitos fundamentais para os cálculos de seguro e de previdência também, para que na próxima unidade seja capaz de realizar o que a gente vai ver na próxima unidade? O cálculo atuarial completo. Nós vamos ver também os principais tipos de seguros e as variáveis. E esses assuntos não vão parar por aí, tá? Depois nós temos mais 3 aulas agora.
A próxima a gente vai falar sobre esse assunto que a gente acabou de dizer e as outras duas mais sobre previdência, previdência privada, a previdência pública no nosso INSS normal, enfim, assuntos mais que estão aí na nossa atualidade e que com certeza são do interesse de todos vocês, ok? Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida do brasileiro é de cerca de 75 anos. Cálculos como esse são importantes tanto para estudos demográficos, por exemplo, quanto para a área de atuária. Estimativas importantes como a probabilidade de falecimento, a probabilidade de sobrevivência e a esperança completa de vida fazem parte dos cálculos atuariais. A probabilidade de sobrevivência é calculada pela relação entre o total de pessoas vivas na idade x+1 e o total de pessoas vivas na idade x. Já a probabilidade de falecimento é fornecida pela divisão entre o total de pessoas mortas na idade x e o total de pessoas vivas de mesma idade. É importante saber que a soma das probabilidades de falecimento e de sobrevivência para qualquer idade será sempre igual a 1. Para entendermos o cálculo da esperança completa de vida, precisamos conhecer duas funções biométricas, a de pessoas vivas na metade de cada idade x e o total dos anos vividos pelas pessoas da idade x, onde W representa a última idade a ser alcançada. A esperança completa de vida de cada idade x é o número médio de anos que uma pessoa espera viver, ou seja, o total dos anos vividos dividido pelo número de pessoas. Algumas das principais variáveis que influenciam os cálculos atuariais são a idade do indivíduo, a idade para a aposentadoria, a expectativa de aumento salarial, a expectativa do aumento dos pensionistas, as taxas de juros e de inflação e as ocorrências de incidentes e acidentes. As tábuas de mortalidade ou tábuas biométricas são uma das variáveis mais influentes. Elas são instrumentos que medem as probabilidades de falecer e de estar vivo entre as pessoas de cada idade. Nas tábuas são apresentadas a quantidade de pessoas vivas, a quantidade de falecimentos, a probabilidade de sobrevivência, a probabilidade de falecimento e a expectativa de vida. As variáveis atuariais influenciam diretamente no preço e no resultado de um seguro. Uma hipótese ou premissa incorreta podem resultar numa ocorrência de déficit ou superávit de recursos e benefícios. O preço inicial de um seguro, desconsiderando as oscilações de risco e os carregamentos, equivale à frequência vezes o custo médio, sendo que a frequência é calculada pelo total de eventos dividido pela exposição aos riscos, e o custo médio é calculado pelo total de despesas dividido pelo total de eventos. Todos esses cálculos atuariais são um aspecto prático fundamental na área da previdência e dos seguros. E para você ficar seguro em relação ao conteúdo, não deixe de se aprofundar. Bons estudos!